Boa noite a todos, boa noite associados, seguidores da TV Ferroviária. Mais um programa do Cabral, 18º programa, graças a Deus, um sucesso aí, trazendo pessoas aqui do nosso meio profissional, religiosos, faculdades, segurança. E hoje eu tenho uma convidada especial, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, e é uma pessoa que a gente já conhece há um bom tempo, é parceira da Ferroviária também. Eu vou dar o primeiro nome dela só. Raquel, boa noite. Boa noite, Cabral. Boa noite aqui aos seguidores aqui do canal. Prazer estar aqui com vocês, viu, essa noite. Raquel, a gente já há um tempo que a gente tem contato, né? Uhum. Mas fala para mim da onde você nasceu, filho de quem? Bom, Cabral, vou começar aqui bem assim do começo, né? Uhum. Já com uma curiosidade. Eu sou nascida em Montreal, no Canadá. Olha... apesar de eu estar aqui, a gente ter se conhecido aqui em Pinda, verdade, né? Foi um longo caminho até eu chegar até aqui, né? Mas, bom, fazendo aqui, justamente aqui o meu percurso, né? Como se fosse para retrospectiva. Então, eu nasci no Canadá e, na época, meu pai fazia doutorado. Né? Imagina, lá no início dos anos 80, fazer um doutorado fora do Brasil já era algo não tão, assim, acessível para todos, né? E então, assim, eu já cresci num meio direcionado para a educação. Olha que legal. Né? Meu pai ele era professor do ITA, né? Então ficou aí lecionando durante 45 anos na Universidade de Engenharia, né? Uma das universidades aqui bem assim importantes na área, né? E minha mãe era professora de história. Olha. Do estado também, já deu aula de inglês. Enfim, então eu nasci lá. Naquele primeiro momento, eu fiquei durante 2 anos e meio no Canadá. Meu pai concluiu o programa dele de doutorado. Então, nós voltamos para o Brasil. E aí, sempre, né, morando ali em São José dos Campos, fui crescendo, estudei lá. E aí, depois, na época que eu fui atingindo ali o período de fazer faculdade, que eu ia fazer 18 anos, aí eu fui morar em Florianópolis. Fui fazer faculdade lá, depois voltei para o Canadá para fazer faculdade lá também, fiz programas de intercâmbio. Então você voltou para o Canadá, morar lá também. Voltei. E morou na Europa também, uma coisa assim, não é isso? Eu morei lá também. Então, ao longo da faculdade, porque eu já vinha um pouco dessa tradição mesmo de vida acadêmica, a gente já sabia da importância dos estudos, né? E também já tinha essa noção da importância não só do desenvolvimento dessa parte técnica, acadêmica, mas das vivências, né? As vivências com culturas diferentes, com áreas diferentes também, né? Que sempre que você se expõe a esse tipo de situação de vai estudar fora, vai morar fora, você aprende muito, né? Então, eu fui para o Canadá, passei 1 ano lá, eu sou engenheira de formação. Engenheira mecânica? Não. Engenheira química, de alimentos. Química, de alimentos. Então, eu segui ali na área no início, né, na engenharia química, alimentos. Então, eu fui para o Canadá, fiz lá engenharia química. Depois, na sequência, eu fui para a França, Paris. Então, estudei lá também. Nossa, que legal. Na universidade. Então, fiz mais 1 ano de faculdade. Aí, voltei para o Brasil, mas já com promessa de emprego na França. Na França. Então, eu comecei minha vida como engenheira na França. Então, fiz lá basicamente um estágio de final de curso e dei sequência lá. A engenharia você fez no Brasil? No Brasil e 2 anos fora, né? 2 anos, você terminou fora do país. Fora do país, né? Então, eu fiz, foi aí um período de bastante, né? Novidades, descoberta. Aí, tudo bem, terminei lá o curso, fiz o estágio, fui contratada pela essa empresa francesa na área de engenharia. Nossa. Aí, vim para o Brasil em missão. E, na sequência, eu pensei, eu quero fazer um mestrado. Pensando já nessa área mais acadêmica. E, para mim, foi até um caminho natural, né? Meu pai já era doutor há muitos anos, inclusive. Minha mãe é professora e eu sempre gostei. Sempre achei que tinha algo ali na minha vocação, digamos, ou na minha personalidade que me levava para esse caminho. Entendi. Então, eu voltei para a França para fazer mestrado. Então, eu fiz mestrado na área de gestão de empresas. Nossa, que legal. Então, foi 1 ano que eu trabalhei. Uma vida bem corrida também, né? Sempre assim, né? Europa, Estados Unidos, Brasil. Canadá, né? Canadá. Então, quando eu voltei para a França, então eu fui fazer meu mestrado, aí comecei a trabalhar em banco. Então, eu trabalhava e estudava. Entendi. E segui, né? Depois fiquei trabalhando em banco, terminei o mestrado, voltei para o Brasil.
Foi aonde eu me casei. Então, esse é casada já, filhos? Filhos, então sou casada, tenho 2 filhos, um de quase 6, vai fazer 6 essa semana agora, dia 2, e um de 7, então 2 filhos também. E nessa época, quando eu voltei para o Brasil, foi mais ou menos já nessa ideia, eu falei, agora eu vou voltar, já tive um percurso, né? Agora eu vou voltar para cá. Então, voltei, trabalhei um tempo em consultoria de negócios, então prestei consultoria para o Serasa, Ródia, Boticário lá em Curitiba. Então, fiquei um tempo lá e fui para banco de novo. Aí, beleza, continuei no banco. E quando foi em 2015, meu marido queria voltar, a gente estava em São Paulo. Ele queria voltar para São José. Aí eu fiquei pensando, nossa, agora vai ser um momento de eu reavaliar a minha carreira, porque eu trabalhava em banco. Aqui em São José não tem, eu trabalhava em matriz de banco, não trabalhava no comercial em agência. Era mais a parte administrativa do banco, né? Em finanças. Finanças, né? Trabalhava em finanças do banco. Mas isso é quando ainda você garota ainda, né? Na pré-adolescência, para adolescente, você tinha um sonho de seguir essa carreira mesmo acadêmica, ou de acompanhar o seu pai, ou foi mesmo a vida que levou? Não, então, eu nunca achei que eu fosse dar aula, por exemplo, na engenharia. Eu fiz engenharia, com certeza, pela afinidade, né? Eu sempre tive muita afinidade com exatas, então matemática, física, química, para mim, né, nossa, que legal. Era natural. Mas eu não pensava tanto assim em carreira dentro da sala de aula nessa área. Mas eu pensava sempre na área de gestão. Tanto é que eu fui fazer o meu mestrado direcionado para isso, né? Gestão de empresas. Gestão de empresas. Então, eu fiz e sempre gostei. Então, eu daria aula, né? Então, o objetivo era esse, justamente, falar, olha, eu posso dar aula em pós-graduação, aula em outros setores, mas não muito na engenharia. Não era... Eu acho que eu não tinha o perfil tão técnico assim, olhando assim por este ângulo, né? Sim, eu gostava de estudar, sim, eu tinha interesse em lecionar, mas não na área de engenharia, por exemplo, que nem meu pai. Meu pai era super técnico. Entendi. Né? Ele trabalhava com fibra ótica, raio laser, outras coisas, né? E eu sempre tive esse interesse por negócios, comunicação. E quando eu fiz o mestrado, eu comecei a ir para essa linha. Então, fiz o mestrado, depois comecei a atuar, depois fiz outras pós-graduações, fiz em finanças, fiz em comunicação e marketing, né? Então, eu sempre estudei muito, adoro. Esse é um currículo muito assim, né? Pesado, né? Vamos dizer assim, em termos de curso, isso influi muito, né? E falar outras línguas também, né? Sim. No caso seu, né? Aí veio... O seu marido também é do mesmo ramo, não? Ele é. Ele é engenheiro também? Também engenheiro do ITA lá também. Que legal. Então... A família toda centralizada nesse meio da engenharia, né? Isso, mas aí a gente até migrou junto, mais ou menos, de ramo. Então, foi isso que aconteceu, porque ele também trabalhava em banco, né? Então, a gente tinha um perfil meio que semelhante. E aí, quando ele voltou para São José, ele foi para uma empresa que chama Quero Educação, que é ligada à educação. Entendi. Então, Quero Educação. Na época o foco principal era a oferta de bolsas para candidatos, bolsas com descontos maiores, a pessoa pagava lá um ticket para ter acesso a essa bolsa, o que possibilitava muita gente que não tinha condição de acessar ali os estudos, enfim. E aí, ele estando nesse ramo, eu comecei a me aproximar. Então, ao invés de dar aula, eu falei, não, então, peraí, aqui tem uma oportunidade, eu voltei para São José, né? Ele foi para essa empresa, eu continuei em São Paulo no começo, todo dia fretado, 2 anos, indo e voltando, quase 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, de fretado, trabalhando no banco. E aí, quando a empresa começou a andar bem, eu falei, olha, agora chegou a hora de eu tomar uma decisão. E eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí eu falei, eu não tenho mais condição de manter essa vida de ir para São Paulo, todo dia 5 da manhã, voltar às 8 da noite com uma criança, né? E aqui a vida para São José, a princípio, tá caminhando, né? E aí, nessa época, eu falei, poxa, mas e aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar aula? Vou procurar outro tipo de trabalho aqui? E foi em 2017, foi bem quando o Temer lançou uma portaria que abria, né, para as universidades se expandirem em termos de polo do EAD. Foi quando o EAD se desenvolveu muito no mercado. Porque aí era um modelo que estava começando já a ter muita visibilidade, né? Então, o pessoal já estava muito ligado à tecnologia, naturalmente ali. Então, o momento que o EAD estava era promissor. Aí precisava, né, em função da demanda, ter mais polos, mais unidades. E eu estava bem assim, meio que na hora, em busca de algo. Falei, eu vou dar aula, estava na área de educação.
Aí coincidiu de ter, né, essa possibilidade. Aí perto de São José tinha Jacareí, né, depois de conversar com algumas universidades, aí eu iniciei com essa oportunidade de Jacareí. Então, foi um início que, inclusive, quando eu fui começar com essa unidade, eu mantive meu trabalho. Eu estava com meu filho ali com 7 meses, eu comecei com a minha unidade. E trabalhava. E trabalhava em São Paulo, mas isso eu abri de dezembro para janeiro a unidade. Em janeiro eu fiquei grávida de novo. Aí eu tive o segundo filho. Foi tudo junto mesmo. Tudo junto. Mas foi um momento assim que eu acho que eu mais cresci. Legal. Cresci como pessoa, cresci como profissional, né? E eu estava num momento que eu estava assim muito realizada, porque eu sabia que aquilo ali era um momento importante na educação, porque foi a mudança. Então, acabou que eu estava disponível, mas também tinha a capacidade, a capacitação, a competência para assumir. Então, a Cruzeiro do Sul confiou em mim, né? A gente passa por um processo, então, né? a Cruzeiro do Sul hoje é a sua empresa, né? Vamos dizer, a sua faculdade, né? A universidade. Isso. Mas a faculdade, já existia esse nome? Já, então. É uma franquia, Como é que funciona isso? A Cruzeiro do Sul é um grupo educacional. Tá. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A Cruzeiro ela tem várias universidades, né, dentro de uma empresa, uma holding. Né? Então, assim, você tem a Cruzeiro do Sul, que é uma universidade que começou lá em São Miguel Paulista, que deu origem ao grupo. Né? Então, eles começaram lá nos anos 60 com um colégio que preparava as pessoas para aqueles vestibulinhos de escola pública, que era super difícil, super requisitado. Né? Então, eles começaram, né, lá em São Miguel Paulista. Então, eles foram evoluindo para colégio, depois faculdade, centro universitário, universidade. E aí foram andando, assim, evoluindo, né? E aí, depois, com o tempo, eles já, como universidade, eles passaram por um momento de aquisição de outras universidades ou faculdades. E aí foi compondo o grupo. Então, passou lá pela aquisição da Unifran, Universidade de Franca, pela Unicid, Faculdade Módulo, aquela de Quaraguá, de São Sebastião, a Universidade do Distrito Federal, faculdades das Serras Gaúchas, tem a Universidade de João Pessoa, em Pernambuco, tem a Brás Cubas, a Positivo. Recentemente ela adquiriu uma de medicina, também no Sul, né, que tem um forte como medicina. Então, tudo em EAD? Não. Então, não. É um grupo... EAD, EAD foi aqui como é que eu falo? Em São Paulo, que eu veio de lá também do Sul. Não, então veio aqui, começou em São Paulo o grupo, então a matriz é São Paulo, ela passou por um momento de aquisição no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste, você vê, tem lá desde Pernambuco, Brasília, Curitiba, tem a Faculdade das Serras Gaúchas, então ela foi passando por um movimento de aquisição de universidades, ela tem também vários colégios técnicos também, ainda permanece com o Colégio Técnico lá de São Miguel Paulista, tem hoje ali também algumas outras escolas também, algumas escolas também estão no grupo, mas o forte é o nível superior, universidade, né? E a Cruzeiro, ela tem, a maioria, todas essas aí tem presencial. Todas são presenciais, são estruturas, seja faculdade ou universidade. E com essa portaria dos polos EADs, o que o governo fez? Ele permitiu que essas instituições presenciais tivessem unidades locais representando o seu EAD, então tem que passar por um processo da regulação para poder MEC também tudo isso tem que ter autorização, né? Eles têm que ter autorização para abrir polos em certas cidades, né? E os polos, o que são os polos? Nada mais são que bases de apoio da matriz que ficam aqui localmente, para, por exemplo, tem um aluno de Pinda, ele não precisa ir até São Paulo para estudar, ou até Mogi para estudar na Brás Cubas. Ele permanece aqui com acesso ao mesmo conteúdo, né, que o EAD dele é igual ali para todos da Cruzeiro, mas qual que é o papel do polo? O papel do polo, primeiramente, é a gente trazer o aluno, né, a gente está aqui localmente, reforçando a presença da marca Cruzeiro do Sul, aqui, no caso, eu tenho Pinda, Taubaté, Tremembé e Jacareí, então eu tenho essas 4 praças são minhas, então eu venho para representar a Cruzeiro aqui. Então, falar assim, olha, temos aqui tais tipos de curso, graduação, de pós, temos profissionalizante, né? Então, a gente vai até o local para a gente se relacionar aqui com a população. Porque a matriz, ela vai cuidar tudo que é mais institucional, né? Conteúdo, estudo, acadêmico, tudo isso são eles que vão cuidar. Então, aqui a gente vai apenas representá-los no ponto de vista de trazer aluno e atender o aluno,
Mas o aluno é da Cruzeiro do Sul, não é da Raquel Polo Pinda. Eu represento, eu sou parceira. Entendi. Então, nós estamos aqui como um parceiro deles para atender os alunos. Então, um aluno, por exemplo, fala assim, olha, Raquel, como é que eu faço para acessar aqui a disciplina, a plataforma? Quero emitir um boleto, preciso vir usar a estrutura para usar um computador? Porque tem gente que fala, olha, não tenho acesso à internet, quero fazer uma prova, ou então quero ter um ambiente tranquilo, na minha casa é muito barulho, é criança, cachorro. Você tem laboratório? Temos laboratório, temos a estrutura, né? Então, a gente tem essa estrutura aqui local para receber esses alunos também, né? Então, são coisas que a matriz não teria alcance para fazer. Então, a gente tem aqui da Cruzeiro do Sul, basicamente, 1.400 polos Brasil afora. Mas nós todos aqui nos falamos e estamos diretamente ligados. Então, tem sempre aquela coisa do controle da qualidade em todos os aspectos, seja o físico, aqui da estrutura física, seja do atendimento, seja da venda. A gente tem, eles definem tudo, as políticas comerciais, políticas de cobrança, secretaria da matriz, né? Então, eles fazem esse processo. Você, a parte plataforma, toda informatizada é deles. Tudo deles. Você tem o local, né? Tem um espaço físico, um laboratório que você monta, é isso? Isso é a Raquel. Isso, é a Raquel. Minha empresa, por exemplo, então eu tenho uma empresa que eu vou lá e faço a locação de um espaço, eu tenho a infraestrutura, porque o MEC tem que me validar, então eu tenho que fazer um checklist, tenho que tirar foto, ou tem visitas deles recorrentes para saber se eu não alterei. Então, eles me liberaram, então tenho lá a estrutura, que tem que ter a recepção, tem que ter a sala, tem que ter uma sala de informática, tem que ter um espaço para o estudante, né? Você não tem sala de aula? Tenho também. Ah, tem também? Tenho. Eu tenho a aula, a gente não usa frequentemente, por não ter aula presencial aqui, mas muitas vezes para algumas ocasiões, como aula inaugural, ou uma palestra, um evento para alunos, a gente utiliza. Tem que ter. Então, eu tenho, sim, no formato aqui, essa estrutura prevista. E está lá, né? Eles têm que auditar ainda com frequência para ver se continua. É 2017 que você entrou nesse mercado? Foi 2017 isso mesmo? 2017 eu comecei com Jacareí. Aí eu acabei me adaptando muito rápido, né? E eu sempre gostei muito da Cruzeiro, sempre acreditei, então foi muito rápido. Então, rapidamente em Jacareí a gente cresceu. E aí eu falei para eles, eu quero mais unidades, porque eu quero investir nisso. Eu acredito, então vamos, né? Então, em 2020 surgiu a oportunidade aqui em Pinda. É porque todo mundo tem acesso hoje a estudo, né? No caso, né? Porque é difícil, às vezes a pessoa não tem horário para ir para a faculdade, né? Presencial, e o EAD é reconhecido, né? Pelo MEC, as grades são tudo controladas pelo MEC, a disciplina, essas coisas todas, né? Isso. E aí vocês fazem aí a parte aqui e o aluno estuda em casa? Pode ser em casa, pode ser em casa? No trabalho, qualquer... Não tem, tem horário que ele acessa? Não? Como é que funciona isso? Não tem. Então, basicamente assim, como que é o aluno? Ele ingressou com a gente. Olha, fez matrícula, tudo? Você vai ter lá, a primeira coisa, a sua grade de disciplinas. Então, você tem que saber, olha, eu tenho tantas disciplinas esse semestre, e é por mês, normalmente. Olha, por exemplo, ingressei em agosto. Quantas são em agosto, quantas são em setembro, quantas são em outubro, e tem algumas que são semestrais, ao longo do semestre. Então, o aluno, ele tem ali que observar a grade dele. Então, quando a disciplina é mensal, ele cursa ao longo do mês, e ao longo do mês já fica disponível a atividade, no mês seguinte, a prova. E assim vai indo. Quando a disciplina é semestral, ao longo do semestre tem um cronograma. Então, cada disciplina vai ter um cronograma, forma de avaliação, formato de entrega. Trabalhos, também. Né? Envolve tudo isso, né? Trabalho. Tem o tutor? Tem tutor. Tem tutor. Tem tutor online, inclusive. Sim. Então, tem tudo isso. E o aluno, no caso, ele tem que ter uma disciplina, porque ele não tem um horário fixo. Né? Às vezes, dependendo do curso, que tem a modalidade que eles chamam com aula ao vivo, que pode ter uma aula assim, olha, toda terça e quinta às 7 da noite, por exemplo, dependendo da modalidade que ele escolher, pode ter umas aulas ao vivo. Mas sendo o EAD, ele faz a rotina dele, ele tem que ficar atento ao cronograma. Por exemplo, olha, dentro do mês eu tenho que fazer atividade. Não importa se é meio-dia, meia-noite, de madrugada, não importa, eu tenho que entregar essa atividade até tal data. Né? Então, ele pode estar lá no trabalho, no horário de almoço, e falar assim, olha, eu estou tirando aqui meu horário de almoço e estudar. Muita gente faz isso. Tem uma horinha ali, 1 hora e meia, dependendo, já consegue fazer
fazer daquele dia ali, no caso, daquela matéria, né, que ele está estudando, né? Isso. E as avaliações, e quando é época de prova, por exemplo, né? Eu acho que é uma parte mais complicadinha pro... Mas assim, aos poucos a gente vai criando uma rotina. Tem que ter essa rotina, né? Da pessoa já saber, por isso que a gente fala, nós polos, principalmente, a gente tem essa missão de falar bastante com o aluno. Tem grupo de avisos para lembrar também. A gente manda muitas vezes mensagem no inbox, né, no privado, para a pessoa para lembrar. Porque a questão não é nem a dificuldade da prova, que também é bem difícil até, porque muita gente até fala, o EAD todo mundo é aprovado. Não, não é. O pessoal acha que porque está estudando à distância, todo mundo passa. É o contrário. É até mais difícil que o presencial, porque você tem um material... Isso é importante saber, né? Que tem um material que está disponível, você tem um prazo, mas você é avaliado igual, né? E você tem as questões ali, então não tem muito, né, para onde correr, você tem que estudar, você tem que seguir os prazos, né? Então, assim, é tranquilo, porque você consegue, ao mesmo tempo, manter a sua, por exemplo, quem trabalha, a sua jornada de trabalho e estudar. Mas a gente sabe muito bem que muita gente no começo começa assim, a se perder, falar, não sei se é isso, mas hoje em dia nós sabemos também da dificuldade que as pessoas têm de falar assim, eu vou sair tal hora do meu trabalho fisicamente e vou estar em outro lugar, vou ficar a noite inteira sentada na faculdade estudando. Hoje a gente sabe que é mais difícil de alguém conseguir fazer isso, né? Tempos atrás, você não via outra possibilidade. Então, não se pensava muito nisso. Então, as rotinas, inclusive, de trabalho, era adaptada para isso, para a pessoa sair, vai para a faculdade. Hoje, já não tem muito isso, né? Então, a pessoa já procura muito EAD. E as empresas que absorvem esses, né, alunos que se formam, normal, não tem restrição nenhuma, concorre igual com as outras faculdades, né? Concorre. Não tem. E hoje, aqui em Pinda, por exemplo, qual seria o que você teria hoje para oferecer em termos de, vamos supor, eu acho que aqui de ter gestão pública, cursos, né? Então, eu não sei como é que poderia, né, fazer isso para nós, para a gente saber. Certo. Então, só com relação às avaliações, o MEC avalia. A gente faz ENAD também. Então, a gente passa. Então, a gente tem que ser avaliado, né? Então, a avaliação, não importa se é AD ou presencial, você tem que passar por uma prova. Né? Então, tem uma média lá que o aluno atinge, tem também a avaliação institucional. Tá? Então, a questão do EAD, principalmente para certas carreiras que são mais teóricas, isso não faz muita diferença. Porque é o que a gente fala hoje. Né? Eu posso muito bem ir para uma sala de aula, né? Tem gente que assina a lista e vai embora. Ou está cansado, não presta atenção. Verdade, não quer dizer que está lá frequentemente, né? Então, assim, não é falando se é melhor ou pior. Eu entendi. Mas tem aquilo que te atende e que você vai ter um aproveitamento melhor como aluno. Entendeu? Então, eu já ouvi de... Colocar em prática também na sua vida profissional, né? Colocar. Então, assim, essa questão, então, resumindo, de ser melhor ou pior, muitas vezes depende disso. Porque se você está numa faculdade ali presencial, mas eu vou lá e não presto atenção, de nada resolve. Agora, não, se eu estou no EAD, não presto atenção também não vai servir, mas se eu presto atenção é igual. Você está estudando, você tem acesso ao material, a aula fica gravada, né? Você tem acesso ao PDF, você tem acesso aos materiais. Então, também, eu acho que não é tanto isso que vai fazer a diferença lá na frente, né? Não, e tem estágios também, tem trabalhos também para serem entregues, né? Então, não é assim, você fica alienado. Agora, além da avaliação do MEC, muitas empresas também absorvem o pessoal do EAD por causa da autonomia. Você tem que ter uma autonomia, você tem que ter uma disciplina. Então, não é assim, se eu estiver no lugar, eu estudo. Não, você tem que fazer a sua agenda, você faz o seu horário direitinho. E isso, no meio de trabalho, é bem visto. Né, como um todo. Né? Você vai assim, para uma área de gestão ali, que você está estudando os conceitos, vendo já na prática, porque normalmente você já está numa área que você está atuando, assim, de acordo com o perfil dos nossos alunos, a maioria já trabalha. Né? Então, tem uma certa maturidade também ali. Não são tão pessoas... Os mais jovens, normalmente, ainda estão um pouco mais no presencial. Né? Então, a maioria que nos procura são pessoas que já estão no mercado de trabalho. Que querem ter um curso superior. Né? E tem um objetivo específico. Então, às vezes, já atua, quer ter um diploma para poder assumir um cargo, né? Um cargo maior. Às vezes, quer prestar um concurso. Né? Então, a gente tem um perfil aqui de alunos que, normalmente, já estão mais, assim, decididos. Então, isso é algo que ajuda também. E o grau de interação que você pode ter com a universidade também varia de você. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno que é de Tremembé, que ele fez comigo 4 graduações e uma pós, e já fez em outras universidades também.
E ele falou assim, olha, eu me encontrei muito bem nesse modelo, porque eu trabalho na prefeitura, inclusive, e falou, eu tenho uma rotina que eu não teria como parar para me deslocar, para fazer certas coisas, mas eu gosto muito de estudar, então fez vários cursos, desde ali no caso, né, gestão ambiental, fez geografia bacharelado, ciências biológicas bacharelado, está fazendo engenharia ambiental, em menos tempo, né, tem um programa, né. Então ele falou, isso me atende e eu tenho a minha autonomia, eu consigo mesclar com outras atividades minhas. E ele, inclusive, já publicou artigo para Cruzeiro. Olha. Se envolve com a coordenação do grupo, em discussões com relação à apresentação para o MEC, porque ele busca isso. Então, também tem aquele mito de falar, só porque eu estou à distância eu não vou ter contato. Não é verdade. Ele está assim, muito ligado a essa questão ali da coordenação e do pedagógico do curso, por opção. Tem iniciação científica para quem quiser também, existe essa possibilidade, mas depende do quanto você quer se envolver, entendeu? Então, a gente tem alunos, sim, que fazem, né, esse tipo de aproximação e tem esse interesse. É como em qualquer universidade, eu também posso entrar, fazer um curso, sair, eu posso fazer iniciação científica, participar de empresa júnior, posso, né, participar de comitês, então existe, né, porque também hoje muita coisa é online. Muitos assim, grupos, muitas discussões, hoje você tem lives também, tem gente que vai até São Paulo se tem interesse de participar de alguma coisa, entendeu? Então, ali, muito do que é feito depende, resumindo aqui, do interesse e do envolvimento do aluno. Sobre os cursos, né, que você comentou aqui, né? Então, a gente tem cursos em diversas áreas, desde a área de educação, gestão e negócios, engenharias, comunicação, também a área industrial, né, gestão da produção industrial, logística. Então, a gente tem assim, mais de 200 cursos, né? Então, falando aqui na área de educação, muita gente busca a pedagogia. Por quê? Porque muitos são professores que já estão em busca ou de assumir uma carreira, um cargo administrativo, normalmente precisa da pedagogia. Ou então a gente tem segundas graduações, que são pessoas assim, dou aula de história, quero dar de geografia. A gente tem programas de curta duração. Legal. E tem, por exemplo, temas que estão em alta, como a educação especial, inclusiva, psicopedagogia. Então, a gente tem tudo isso. Né? Então, na área de educação, a gente tem muito aluno. Depois você vai para a área de gestão. Hoje tem muita gente ali na área de gestão, mas se você for ver, os jovens preferem mais a administração. Se a gente for ver em termos de perfil, eu tenho bastante aluno em todos os polos, né, que são da área de licenciatura, de educação, mas os mais jovens têm ido mais para a de administração. No EAD tem idade mínima, não? Não, idade mínima não. O que tem é a graduação, né? Graduação, não, nível, né, de educação ali, mínimo, que você tem que ter concluído o ensino médio para fazer uma graduação. Então, nível de escolaridade, desculpa. Entendi. Então a pessoa normalmente ele termina nessa faixa de 17, né? Então ele já pode fazer um EAD. Pode. Então, assim, para ingressar na graduação, você tem que ter concluído o ensino médio. Ensino médio. Tem muitas pessoas que fazem o EJA também, né? Que a gente sabe que tiveram pessoas que não tiveram oportunidade também, que se fez o ensino médio via EJA, também é válido. EJA é o... Educação de Jovens e Adultos, supletivo. Supletivo, o antigo, né? Supletivo. Então, a gente tem bastante gente que às vezes vem nesse contexto, mas... às vezes ficou para trás também, né? Em termos de... Somente você falou, não tinha condições de ir, aí agora quer fazer uma faculdade. Você vê muitas pessoas aí acima de 30, 40 anos fazendo faculdade, né? Na universidade. Então, a nossa faixa etária, a concentração está nos 30, 40. 30, 40? 30, 40. Tem ali, tem jovens, tem 20, mas essa faixa dos 30 a 40, assim, tem bastante gente. Porque o pessoal, às vezes, o próprio sistema de empresa exige que você tenha um curso superior, né? Sim. Aí, para você ter um cargo, né, para subir na empresa. Aí ela procura as escolas EAD, né, as universidades. Isso. Então, o resultado é bem grande, né, nessa área, né? E você tem Pinda, você falou, estava falando aqui, tem Pinda, São José da Pinda, Taubaté, Tremembé e Jacareí. 4 unidades. 4 unidades, né? Que legal, para administrar tudo isso aí, né? Tem que ter energia. Você estava conversando no bastidor, você falou, nossa, Gabriel, eu rodo tudo, né? E o seu marido
marido também está nessa batida também ou ele está em outro segmento? Ele está no mesmo segmento, mas na empresa dele. A gente tem... É que eu assim, na minha empresa, o que eu fiz? Até para poder dar conta de tudo, né? Eu terceirizei muita coisa. Então, eu tenho um RH terceirizado, eu tenho financeiro terceirizado, marketing terceirizado. Isso aí não tem condições. Então, eu lido com muito prestador de serviço e, internamente, o meu maior trabalho ali é treinar a equipe. Que a equipe tem que estar ciente, né, e ter conhecimento de tudo, ter domínio de tudo. Né? Então, o pessoal que vai atender tem que estar sabendo de tudo, para poder auxiliar o aluno, tem que falar com clareza. Então, a gente fica o tempo todo meio que em contato, tempo real aqui. O tempo todo você vê o WhatsApp, eu visito aqui as unidades, mas meu foco, nesse momento, são as equipes que eu gerencio. Você tem que dar o suporte para os alunos. Exatamente. Eu não fico mais tanto assim no atendimento de aluno, só se tiver um caso assim, olha, eu não consegui resolver com a equipe por alguma questão de alçada, ou ficou pendente com a matriz, ou algum tipo de ajuda que alguém precisa mais assim específico. Em média, assim, em Pina, hoje tem quantos alunos, mais ou menos? Assim? Hoje está em torno dos 500. 500 alunos? 500 alunos, Então, bastante, né? Eu gostaria que tivesse mais. Mas eu acho que agora com essa nova, né, que está acontecendo no mercado mesmo, né, talvez aumente esse número de alunos. E também você tem Taubaté, né, tem Tremembé, né, então, mas é um número bom, né? Talvez, lógico, você tem outros concorrentes também, né? Tem bastante. Agora, porque essa regra lá da expansão dos polos EADs, então tem muita opção, tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos, tanto para polos quanto para presencial. Eu acho que tem bastante, assim, opção. Opção, né? Então hoje só não estuda quem não quer, na verdade, exatamente, né? Porque, assim, o que eu acho, assim, que o que eu percebo, né, até pelos meus alunos, muita gente também começa num ramo e muda de ramo ao longo da carreira. Porque você for ver, hoje é comum as pessoas vivem mais tempo, mais longo, né? A vida antes o pessoal vivia menos, acabava ali, não tinha oportunidade, né? E hoje você começa a trabalhar cedo. E muitas vezes, eu sou um exemplo, né, de uma pessoa que comecei a atuar numa área e fui para outra. Uma coisa não invalida a outra, né? Tudo é interessante, tudo aprendizado, tudo constrói a sua personalidade, falando do ponto de vista pessoal e profissional. Mas hoje a gente tem acesso a muita informação e, às vezes, oportunidades que aparecem, muita coisa que a gente descobre também com o tempo. E a tecnologia criou carreiras que antes não eram tão, assim, difundidas. Né? Então, você pega, assim, antes o pessoal, por exemplo, falava, vou trabalhar aqui só em agência de marketing. Hoje você vê o pessoal fazendo vários cursos online, mentoria, que acaba sendo quase que uma segunda profissão, não por conta do conteúdo, porque às vezes você está dando uma mentoria de marketing, mas para você ser mentor, você tem que estudar, por exemplo, como fazer um material, digamos, em EAD, comunicação, né? Tem muita coisa que você tem que saber ali. Então, às vezes, são coisas que têm afinidade, mas que não são exatamente as mesmas coisas. Eu, por exemplo, ser professora, ficar dentro da sala de aula ensinando matemática é uma coisa. Agora, eu criar conteúdo online para despertar o interesse no público, eu tenho que dominar as mídias sociais, as tendências, né, separar os exercícios, que às vezes é uma educação menos convencional. Né? Então, tem várias, né, pessoas que já começam a migrar e começam a estudar isso, faz pós, às vezes faz uma graduação, ou tem pessoas que mudam de ramo completamente. Que fala assim, eu, na verdade, aqui eu estava fazendo, por exemplo, farmácia, eu fazia porque meu pai queria, legal, mas eu acho que agora eu quero trabalhar com publicidade. Uma pergunta, curiosidade minha, direito tem EAD, não? Não. Não, né? Não. Na graduação não pode, né? A OAB não liberou, né? Então, assim, hoje... Só presencial mesmo. Só presencial, mas tem pós-graduação EAD. Tá. Isso, sim. Temos curso de extensão, né? Então, a gente tem curso de extensão EAD em direito, né? Então, desde a área de, sei lá, penal, familiar, de negócios, né? Fusão e aquisição, por exemplo. Então, a gente tem bastante pós, mas a graduação não pode. Não pode, né? Psicologia também não. Não. Que é uma bem requisitada. São duas aí que o pessoal
pede bastante, mas por questões ali dos conselhos, questões também, né, do formato do curso, não foi permitido ainda. Foi permitido. Né? Porque, na verdade, direito é mais leitura, né? Se você analisar bem, né? Porque é livros, né? Isso. Mas é que eu acho que, assim, tem a questão do conselho da classe, porque muitas vezes o que é confundido é o seguinte, porque tem muita gente fazendo que vai entrar muito profissional no mercado e que o profissional pode ou não ser bom. Só que aí tem sempre aquela questão, né? Por exemplo, se você vai entrar no mercado de direito, você pode passar pela prova da OAB. O que importa é você passar por aquilo. Né? Aquilo lá é uma prova para saber se você está ou não no nível, no padrão exigido. Às vezes não é a quantidade de pessoas que faz o curso, mas ao mesmo tempo, para a classe, isso pode atrapalhar, porque às vezes pode ser tão acessível que eles falam, mas tem tanto advogado por aí, e às vezes uma formação duvidosa, né? Às vezes até faz uma faculdade presencial e não passa na prova. Então, né? Mas aí essa questão, porque tem sim essa questão do conselho, a gente entende também, respeita. Difícil, né? Porque, assim, pode ter interesse. Agora, tem setores que precisam de pessoas, né? Você pega o setor da educação, às vezes falta profissional. E com jovens não querendo ir tanto para a área de educação. Vai faltar lá na frente. Verdade. Porque foi o que eu te comentei contigo. Uma tendência agora maior é jovens ir para a área de administração, comunicação também e saúde. Né? O pessoal achava que era muito só TI também, né? A área de tecnologia. Tem. Mas estudos dizem que a área de saúde, hoje em dia, também está muito assim, atraente para o pessoal que é novo. Então, você pega assim, pedagogia, não é muito assim, eu sou nova e quero fazer. Dependendo do local, geograficamente falando, tem sim. Você pega cidades com menos estrutura, onde ser professor, às vezes, é uma opção mais acessível e mais interessante. É uma carreira muito boa, eu falo, porque eu sou filho de professores, tá? Mas você tem locais em que essa já é uma carreira mais natural, mais visada. Agora, você vai nos grandes centros, como São Paulo, muito jovem não vai se direcionar necessariamente para isso. Né? Então, eles vão fazer, sei lá, a área de TI, a área de design, marketing, saúde. Só que aí a geração vai avançando, né? O tempo vai passando. Então, aquelas pessoas que são jovens, se a gente continua assim, quem que vai dar aula depois? Quem que vai integrar? Então, são coisas que tem que tomar cuidado. Né? Tem que ter uma manutenção do corpo docente das escolas. Né? Então, tem que ter aquele atrativo também. Né? Então, assim, são coisas que o mercado, aos poucos, vai determinar o que é viável ou não, mas o compromisso da instituição é fornecer o conteúdo de qualidade. Isso que é o compromisso agora. Uma curiosidade, você que também morou fora, existe também esse tipo de EAD fora do país ou não? Muito. Muito, é? Mais que aqui. É? Uhum. É uma pergunta que, né, uma curiosidade mesmo, porque Sim. Às vezes a pessoa vem de fora para cá, né, porque às vezes tem um valor, né, diferenciado e às vezes fez um EAD lá, né? Não, tem né? sim, tem e muito, né? Se você for ver, pega os Estados Unidos, você vê como eles estão avançados com relação a isso. Grandes universidades. Isso é uma informação importante para que quem tem vontade de fazer saber que é uma coisa, né, bem séria, bem controlada, né, pelo MEC, Então tem que ser. E assim, a questão do curso, repito, tudo depende de como você conduz. Porque eu posso também estar numa universidade presencial e não me envolver com nada. Eu entro de lá, saio com a informação, se eu sair, se eu me aplicar, mas também saio sem contatos. É verdade, não tem essa, né? Não é garantia, né? Então, assim... talvez pensaram tudo isso, né? Porque, assim, não adianta eu falar assim, eu vou sentar e as coisas vão acontecer, porque eu estou sentado dentro de uma sala de aula. Não. É verdade. Então, é sempre a questão de você se envolver com as pessoas certas ali dentro da universidade, com o mercado também, mesma coisa. Porque eu vou fazer tal curso, eu tenho emprego? Depende. Porque, assim, uma coisa que eu falo para o pessoal, uma coisa é uma competência acadêmica. Outra coisa é eu fazer uma entrevista com alguém e ser admitido numa empresa. Eu fui o melhor aluno da sala. Você foi ali, legal, parabéns, mas não quer dizer que você seja o melhor profissional. Porque hoje você vai estar numa empresa, não importa o ramo, você tem que lidar com pessoas. Você tem que lidar com comunicação. E aí que a maioria das pessoas derrapa. E no EAD tem curso para idiomas também ou não? Tem também. Tem também? Tem também. Tem inglês?
Inglês, espanhol, tem até japonês. No EAD? Tá vendo? Tem. Não sabia. Tem. E você vê, da Cruzeiro tem, Uhum. mas você vai ver também várias escolas de inglês que são completamente online também. Então, praticamente hoje presencial é até para custo, né? Para línguas ali, principalmente, que daí você tem um dinamismo, você conversa com o nativo. O pessoal faz curso, às vezes, online mesmo, né? Sem esses cursos que você compra, né? Isso. Não precisa, então, você ter uma direção, ter um acompanhamento, é bem mais... Isso. Legal, são informações que a gente... Que às vezes o povo não tem essas informações. Não. Né? É que o pessoal acha que assim, EAD faz qualquer coisa. Não. Quando o pessoal reprova na prova, eles brigam com a gente. Né? Eu falei, olha, ninguém disse que ia ser fácil. Não foi nunca essa promessa. Porque o pessoal vem achando, eu tenho que passar, Raquel. Por que eu reprovei? Tem que ter o diploma, não é assim? Então, eu quero para ontem. Como assim vocês me reprovaram? Eu fiz. Eu falo, não, peraí, você não tirou nota, você não fez... Você não estudou. Entendeu? Não é porque você está online que é menos sério. Né? Isso é importante deixar bem claro que tem um valor, mas é igual você falou, é de cada um. Sim. Eu posso entrar na maior faculdade e chegar lá e... Tem. Federal, numa estadual, sei lá, e não dá conta, não deu certo, para no caminho. E são, assim, porque o que a gente fala, assim, que a gente tem vários tipos de inteligências, né? E competências. Então, se for falar assim, uma coisa, é o acadêmico, né? Isso com certeza é o que a faculdade vai te trazer e que a gente tem que explorar o máximo possível. Só que como profissional, não importa a área, você tem que ter outros tipos de competências. Né? Então, vamos dar um outro exemplo. Eu falei de gestão de pessoas, mas gestão de projetos é um exemplo. Quem é engenheiro tem que saber de gestão de projeto. Sim. Tem técnica aquilo ali. Aquilo ali, às vezes, você tem uma questão que envolve uma questão de comunicação no projeto, liderança, organização, como que você faz, sei lá, vai trabalhar naquele método ágil, como é que vai ser? Você tem que conhecer, tem técnica. Então, o curso, às vezes, ele é mais amplo e, às vezes, no final, você direciona para aquilo que você quer, onde você quer atuar. Então, também só faz sentido, tem um diploma, mas estou aplicando no dia a dia, onde que eu agrego? Porque tem gente que é teórica e tem gente que, ao contrário, não tem tanto conhecimento, mas consegue evoluir, poder falar, mas como assim? Tem aí um certo nível de conhecimento em outras áreas, mas, claro, em áreas que são técnicas, por mais que você tenha conhecimento, às vezes você não tem o conhecimento técnico necessário, mas você pode pôr em risco. Você imagina um engenheiro, olha, eu conheço bem construção. Você tem que ter um engenheiro para assinar um laudo, uma RT. Sim. Então, por mais que eu tenha, então eu preciso disso. A área da saúde, você não pode falar assim, olha, eu costumo fazer aqui os procedimentos. Não, você tem que ter o conhecimento comprovado, tem que estar né, ali associado ao seu conselho de classe. Exatamente. Então, tem carreira que não precisa de universidade hoje em dia? Sim, a gente tem total consciência. Muitas não precisam, mas muitas precisam. Aí cabe a cada um identificar o seu perfil, o seu objetivo profissional. Tem espaço para todo mundo, com certeza, né? Mas o que quer que você vá fazer, tem que fazer bem feito. Hoje, aqui em Pina, onde é que vocês estão situados? Se quiser falar para nós, né? Aqui é o endereço, o telefone, contato. Certo. Pode falar. Então, hoje a gente está aqui em Pinda, na Doutor Alfredo Valentini, 145, na esquina, ali em frente à OAB, né? Então, estamos atendendo de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, das 9h30 às 7h30, sábado das 9h ao meio-dia. Então, o nosso telefone de contato fixo é o 3962-0089, ou o fixo daqui é 3648. Ixi, agora eu tenho que lembrar aqui. 3648. Eu vou ter que dar, depois eu dou uma olhadinha aqui. Não, mas não tem... 6239. 3648-6239. E o celular é 992-240606. E as aulas durante a semana, de segunda a sexta? Online são todos os dias. Você pode, não tem o atendimento lá que é de segunda a sábado. De segunda a sábado. A nossa equipe ali de suporte fica disponível, né, nesses horários. A gente atende ali pelo WhatsApp, atende presencial. Tem bastante gente que vai tomar um cafezinho lá com a gente, vai comer um bolo. É central, né? Aqui, né? O seu espaço ali, né? A sua escola é bem, bem central, né? Próximo ao Rosalina, né? Da descida do Rosalina, é isso. Exatamente, ali. Em frente. Legal. Então, quem estiver nos assistindo aí, né? Quiser fazer uma
uma visita lá, né, Raquel? Isso. No espaço lá teria mais informações também, mas tem um telefone que pode ligar também. Isso. Passa os cursos que tem, né, como funciona, valores, né? Exato. É tudo nesse telefone aí. Isso, agora reforçando aqui, 3648-6239 e o celular 992240606. A rua ali, como é que é mesmo? Doutor Alfredo Valentini, 145. 145. Então, nossos, né, internautas aí, nossos seguidores, associados. E eu lembro, você tinha alguma parceria com nós ou ela tem ainda? Temos tem sim. desconto, né? Tem sim. Aqui na Ferroviária é o que eu falo, que desde que a gente veio aqui para cá... Foi o primeiro que entrou com a gente na gestão Cabral, Júlio Cabral. Isso. Eu lembro disso aí. A gente sempre buscou aqui a proximidade, porque a gente sabe que aqui o pessoal tem bastante, né, a ver com o perfil do nosso público ali. Então, a gente tem aqui com a Ferroviária, sim, uma parceria, né, onde a gente coloca ali sempre dentro do desconto de parceria aproximadamente 20%. Olha. Mas a gente só pede assim, né, sempre que vier alguém através da Ferroviária, identificar, estou aqui, sou sócio do clube. Trazer um documento, né, uma carteirinha, né, ou algum... Isso estende também para a família ou não? Estende para a família, dependente. O associado e a família. Isso, Filho. Isso. Filho, marido, legal. Esposa, até papai e mãe a gente estende. Nossa, né? legal. E com certeza aqui a gente vê, porque a gente vê o pessoal aqui que está até ligado aqui à área de esporte, saúde, comunicação. Bastante gente aqui das indústrias que estão aqui, né, também, que são associados, sócios aqui de vocês, então... Legal, é uma oportunidade, porque às vezes nunca é tarde, né, Raquel? Nunca. Para estudar, aprendizado, ele não tem idade. Não, né? Não tem. Não pode ter. Eu acho que a gente tem que ter essa noção hoje em dia que o mundo também está sempre mudando, né, em termos de tecnologia, de coisas que estão, assim, digamos, em alta. Então, o que eu sei hoje não garante que vai ser até válido no dia de amanhã. Sim. Né? Então, a atualização é necessária sempre. Raquel, vou dar uma paradinha rápida aqui só para passar a nossa agenda, para a gente finalizar também a nossa conversa. E a agenda nossa está recheada, viu? Opa! Olha, Festival de Primavera nesse sábado, às 16 horas. Nós vamos ter aqui aquela banda famosa, duas bandas, né? Confraria Musical e Dona Fro. A Confraria dispensa comentário, que já é uma banda. A Dona Flor também nos surpreendeu, muito boa. E nos intervalos, o DJ Serginho. Olha. Meu primo Serginho é o DJ. Ele mandou um abraço para ele também. Então, showzaço aí, nesse sábado, 28/9, às 16 horas. Ingresso para não associados, que queiram também curtir com a gente aí, R$20. Muito bom o valor, né? Nossa, R$20. Acessível, muito acessível. Olha, não é por nada, mas duas excelentes bandas, mas o DJ fantástico. Eu conheço as três aí, a modalidade fantástico. Então não perca, nesse sábado. E aí também, campeonato futsal adulto, nesta sexta-feira agora, semifinal, Ferroviária e Magnus. O Magnus, para você ter uma ideia, é a base da seleção brasileira de futebol. Nossa! Tem muitos atletas. Esse time é do Falcão. O Falcão foi um dos maiores jogadores do mundo de futsal. Sim, ele que é o dono do time. Nossa. Então, jogaço de bola adulto, dia 27, aqui no nosso ginásio, às 20 horas. Opa. E haverá transmissão. Né, Gui? Estaremos lá. Nossa, o Gui jogão, é o nosso... então vai ser um jogaço. Tá bem recheada a nossa agenda. E no domingo, dia 28, às 13h30... Ferroviária e Bora Bola, é o campeonato sub-13, lá no estádio da Ferroviária, com transmissão também da nossa TV Ferroviária. Olha. Então, a Ferroviária no futebol tá. E agora tem não, dia 28 sábado, desculpa. 27 é sexta, é porque eu confundi aqui as datas. E dia 29, primeiro torneio de vôlei master feminino aqui do clube. Nossa. Você sabe que nós temos aqui agora uma turma aí empenhada mesmo no voleibol, né? Vai ser na Ferroviária, dia 20/9, às 9 horas. A taxa de inscrição é 1 quilo de alimento, idade para participar, 40 anos, é isso aqui? É isso mesmo, né? 40 anos, mais ou menos. Observação, as inscrições são abertas para as equipes que não são do clube também. Peraí. As inscrições são abertas para a equipe que não... Então, você que também está nos ouvindo, queira trazer um time para jogar aí, pode fazer também. Então, a inscrição é 1 quilo de alimento e tem que ter 40.
que é o Master feminino. Senão não... Eu já poderia jogar, viu, Cabral? Lá. Eu já passei até Agora, temos também uma novidade para outubro, Dia das Crianças. Vai ser aqui o show da Disney. Olha. Às 15h30, Banda Praia, às 18 horas. Então, esse show da Disney está fazendo o maior sucesso aqui na região. É de São José dos Campos. Olha. Essa aí é um pessoal que traz os personagens, mas bem próximo mesmo da Disney mesmo. Eu vi agora uma apresentação deles, uns 15 dias atrás, fantástico, viu? Dia 12? Dia 12 do 10, Dia das Crianças. Isso. Então a Ferroviária pensa em tudo, né? Nossa. Nosso clube ele pensa em todas as idades. Então a criançada aí que tá, né? Ainda tem aí, a gente tá falando que tá longe, mas passa muito rápido, né? 12 do 10. Logo mais, quase já 2, 3 semanas. Então, um presente para a criançada aí, show da Disney, às 15h30, no dia 12 do 10, às 15 horas. Haverá recreação, pintura facial, brinquedo e muito mais. Aí tem a hora ingresso para não associados. R$30 para adultos e R$10 para criança até 12 anos. E 4 anos não paga mesmo sendo associado. Então, você que não é associado, é uma oportunidade de me conhecer o clube e curtir uma excelente programação para o seu filho. Às vezes, né, às vezes não dá tempo de levar um filho, vem aqui na Ferroviária, dia 12 do 10, você não associado também poderá estar participando com a gente. Nossa. E também no domingo agora, 29, é a terceira rodada do Sênior 35, Ferroviária e Vila São José. Só que vai ser no estádio da Novelis, a empresa, né, Novelis, às 8 horas da manhã. Então, nesse domingo também, o Sênior 35, jogaço de bola, Vila São José, é um dos melhores times da cidade. E a Ferroviária montou um timaço também. Eu tenho acompanhado 35, vale a pena, viu? Só que vai ser 8 horas da manhã, então lá no estádio da Novelis, mas também não é tão cedo assim, né? Não, tá tranquilo. Esse calor que tá fazendo aí. Até quanto antes melhor, né? Então a nossa agenda está muito, muito boa para esse final de semana. Só para repetir, nesse dia 28, fantástico Festival da Primavera, né? Começando já aí a nossa primavera. DJ Serginho, Confraria Musical e Dona Flor. Excelentes bandas. E R$20 para não associados. Então, associados sempre entrada livre, né? Sempre free. Então, a nossa agenda está muito boa. Tá mesmo. Então, o associado tem aí, né? E tem o campeonato de Master de vôlei no domingo. Então, tá fantástico, né? A Ferroviária sempre pensando aí, né? No associado, trazendo aí umas apresentações fantásticas e pode confiar, é daqui para melhor, né? A Ferroviária tá você que acompanha também aí, Raquel, vê que a Ferroviária cresceu muito, né? Muito, então de parabéns, porque aqui eu conheci ainda numa época, lembra de pandemia, aquela transição e vai, não vai, como é que vai voltar, você lembra? Até o saudoso Pintado que trouxe você aqui. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Deus ele memória desse Pintado, ele foi um propulsor da sua vinda para cá. Muito, né? Lembro disso. Ele era um associado antigo, né? E trouxe você, nos apresentou e ali nasceu toda essa parceria, né? Não, e ele já falava tão bem daqui, falava, não, Raquel, é a Ferroviária, e tinha um carinho enorme, nossa, e Pintado, trazia aqui. Saudades aí. Nossa, então, Raquel, a gente tá finalizando o nosso bate-papo, teríamos assunto aqui para conversar aí, né? Porque a novidade para mim, assim, surpresa, é que você nasceu no Canadá, né? Pois a gente, né? Tanto tempo junto aí, nunca teve essa oportunidade, né? Então, tá vendo? E Deus te, né, presenteou aí com uma carreira fantástica, vindo já dos pais, né? Seu pai aí também, uma pessoa, né, bem estudada, culta, né? Sim. Sua mãe. Minha mãe. Então, você seguiu a trajetória deles, né? E hoje é um sucesso aí a Universidade Cruzeiro do Sul, né? Isso. Então, a gente deixa aqui também os nossos associados. Passou aqui o telefone, ali perto do Rosalina, quiser fazer uma visita lá. A Raquel não está lá sempre, mas tem um pessoal treinado para receber, dar todas as informações. Eu gostaria que você fizesse aí essas considerações finais para a gente, né, encerrar o nosso Conversa com o Cabral, 18º programa, Raquel. Perfeito, Cabral. Então,
Primeiramente, queria agradecer aqui novamente pela oportunidade, né, porque é sempre assim muito assim interessante poder aqui trazer uma visão, né, espero que aqui é um pouco assim diferente, né, porque foi como você disse, às vezes a gente se encontra no dia a dia e não tem oportunidade de conhecer certas coisas das pessoas, um lado assim, né, que às vezes é mais informal, a gente conversa tudo, mas a gente na hora de conhecer um pouco mais no detalhe o trajeto, a gente não tem oportunidade. Então, para mim aqui foi uma oportunidade ótima, né? De poder compartilhar. E as portas estão abertas, né? A gente, sempre que possível, esse programa nosso, vamos continuar firme, né? E lá para frente, quem sabe, traz novidades para nós, porque, igual você falou, as coisas vão mudando, né? Hoje você compra um celular, amanhã já é outro que entrou, e assim por diante também não é diferente na educação, na parte, né, de mídia, essas coisas. Eu parabenizo aí você pelo trabalho, né, por ser mulher, ter essa garra aí, né, tocar quatro polos. 4 polos. Não é fácil, né? Não. E o seu marido, ele tá na outra empresa, ele não atua na sua. Então, é você mesmo, é Raquel. Eu mesmo, e meus 2 filhos nasceram com a empresa quase, né? Então foi... vai ser legal quando eles estiverem também já, né? Maiores. Mas uma coisa que eu falo, Cabral, que assim, grandes desafios são dados aos grandes guerreiros. É verdade. Né? Então, para mim, foi tudo junto. Transição de carreira, maternidade, tudo isso foi junto. Amadurecimento, né? Tudo junto, né? Tudo junto. Mas Deus é grande, né, Raquel? E eu deixo aqui uma mensagem para os nossos associados aí, nossos internautas. Nunca é tarde para fazer um curso superior, ele seja EAD ou presencial, porque hoje o mercado está muito competitivo, né, Raquel? Muito, muito. Eu acho que hoje quem não estuda não tem muito... Não tem, infelizmente, é assim hoje. Para certos cargos, às vezes... hoje o segundo grau já não né, tem que ser superior, então você tem que ficar aí atento, né, essas oportunidades aí que a Cruzeiro do Sul tem. Então eu deixo aqui essa mensagem porque nunca é tarde. Perfeito, então. Mas obrigada, então, Cabral e aos associados aí, quem sabe, né, tem a possibilidade um dia de ter o contato próximo, direto, quem sabe venham, né, a se animar. O importante é que a Raquel mostrou aí que tem um desconto grande, né? Tem desconto. 20%? 20%. Esse 20% significa que é na matrícula ou no curso? Não, na mensalidade. Na mensalidade? Olha, caso para se pensar. Isso, então, Raquel, a gente vai terminando aqui. Eu deixo uma boa noite e agradeço a todos os nossos internautas, associados, não associados, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser, que Deus nos abençoe. Boa noite, Cabral. Boa noite, pessoal. Até a próxima.